Olá pessoal, voltamos para resolver a questão de número 5. Ela diz o seguinte: foi confeccionada a maquete de um centro de esportes aquático na escala de 1 para 400. Então você nota que a escala que foi confeccionada, essa maquete, foi de 1 para 400. O que significa uma escala de 1 para 400? Que cada unidade imaginária, na realidade, é 400 vezes maior. Isso quer dizer que se no projeto a medida tem 1 centímetro, na realidade ela tem 400 centímetros. Se no projeto essa medida tem 1 metro, na realidade ela tem 400 metros. Ok? Vamos lá. Para simular água na piscina K, o modelo foi preenchido com 10 mililitros de um gel transparente. A capacidade real da piscina K em litros é tão simples. O que eu falei para vocês? Essa piscina, eu posso afirmar para vocês que é como se fosse um paralelepípedo, onde as dimensões do projeto e as dimensões reais estão na escala de 1 para 400. O que isso significa, professor? Que cada unidade de medida no projeto, a medida correspondente no projeto, na realidade, é 400 vezes maior. Então, por exemplo, se essa medida da largura da piscina é B, na realidade, a medida real é 400 vezes B. Se a altura dessa piscina é C, na realidade, a altura dessa piscina é 400 vezes C. Então, nós temos uma situação em que a razão de semelhança, que é qualquer medida, qualquer unidade de comprimento da figura ampliada, dividido pela unidade de comprimento da figura no projeto, o resultado dessa razão é igual a 400. O que eu falei para vocês sobre razão de semelhança? Eu disse para vocês, se duas figuras, se dois sólidos são semelhantes, a razão de semelhança é a razão entre duas medidas correspondentes. Isso significa dizer que se eu considerar a razão entre o volume real e o volume do projeto, o resultado dessa razão não é a razão de semelhança, é a razão de semelhança elevada a 3. Só isso. Isso significa dizer que se a razão de semelhança aqui apresentada é 400, na realidade, a razão de semelhança entre os volumes real da piscina e do projeto é 400 ao cubo. Isso significa, professor, que o volume real dessa piscina é o volume da piscina no projeto vezes 400 ao cubo. Qual é o volume dessa piscina no projeto? De acordo com a questão, o volume da piscina no projeto é de 10 ml. Então, qual é o volume real? É 10 ml vezes 400 ao cubo. Só que ele quer essa medida em litros. Lembrando a vocês que 1 litro tem 1000 ml. Então, o que quer dizer 1 litro ter 1000 ml, professor? 1 litro ter 1000 ml, isso significa dizer que se eu quero transformar de ml para litro, basta eu dividir por 1000, realmente, 1000 dividido por 1000 vira 1. E se eu quero transformar de litro para ml, basta eu multiplicar por 1000, realmente, 1 vezes 1000 vai dar 1000. Então, como aqui está ml e eu quero transformar em litros, basta dividir por 1000. Então, dividindo isso aqui por 1000, eu vou achar o volume real dessa piscina em litros. Então, vai ficar 10 vezes 400 ao cubo dividido por 1000. Assim, eu estou encontrando o volume dessa piscina em litros. Tá certo? Realizando essas continhas, como é que fica? É só fazer o seguinte. Vamos imaginar que 10 é 10. 400 ao cubo é 400 vezes 400, 3 vezes, dividido por 1000. Isso quer dizer que 3 zeros de cima serão cancelados com 3 zeros de baixo. Vai ficar, vamos multiplicar só os números. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 16 vezes 4, o resultado vai dar 64. Quantos zeros eu tenho aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4 zeros. Vamos colocar 1, 2, 3, 4 zeros. Resultado encontrado, 640 mil litros. Vamos para a próxima questão. Vamos resolver agora a questão de número 6.
Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos, em quilocalorias, gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo, dedicado às atividades, contado em minuto. Aqui está o gráfico do que a questão se refere. Ele quer saber qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de calorias por minuto. Então vamos fazer uma análise simples. A atividade física de número 1, ele consome 20 calorias em 10 minutos. Então, atividade física de número 1, ele consome 20 calorias em 10 minutos. Já a atividade física 2, ele consome 100 calorias em 15 minutos. A atividade física 2, ele consome 100 calorias em 15 minutos. Perceba interessante. A quantidade de calorias consumida na atividade 1 é o dobro do tempo. Note que se eu dobrasse 15, ia para 30 calorias. Ou seja, se a atividade 2 consumisse 30 calorias em 15 minutos, ela estava tendo o mesmo consumo calórico da atividade 1. Mas note que 6 vezes 15 é 90. 100 calorias é mais do que 6 vezes 15. Então, a atividade 2 consome mais do que a 1. Vamos analisar a atividade 3. A atividade física 3, ele consome 120 calorias em 20 minutos. Então, a atividade física 3, ele consome 120 calorias em 20 minutos. Eu percebo que o consumo calórico é mais de 6 vezes o tempo. Aliás, é exatamente 6 vezes o tempo. 6 vezes 20, 120. Na atividade 2, 6 vezes 15 dá 90, é mais de 6 vezes a quantidade de tempo. Isso quer dizer que o consumo calórico da atividade 2 é superior da atividade 3. A atividade 4, ele consome quantas calorias? A atividade 4, ele consome 100 calorias em 25 minutos. Se ele consome 100 calorias em 25 minutos, eu percebo que o consumo calórico da atividade 4 é 4 vezes o tempo. Olha, a atividade 3 é 6 vezes o tempo. A atividade 2 é mais de 6 vezes, porque 6 vezes 15 é 90. Então, até agora, dessas 4 atividades físicas, o consumo calórico é maior na atividade 2. Atividade 5. A atividade 5, ele diz que consome 80 calorias em 30 minutos. 80 calorias em 30 minutos. Eu percebo, professor, que o dobro de 30 dá 60. 3 vezes 30 dá 90. Então, eu noto que a quantidade de calorias consumida na atividade 5 é menor do que o triplo do tempo. Então, a atividade calórica, a atividade física que proporciona um maior consumo calórico por minuto é a atividade 2. Ok? Vamos para a próxima questão. Olá, pessoal. Antes de darmos continuidade nas resoluções das questões, vamos só revisar o que eu falei para vocês sobre grandezas diretamente proporcionais. É o seguinte, se duas grandezas quaisquer são consideradas diretamente proporcionais, eu já falei para vocês que quando uma fica multiplicada por um número, a outra necessariamente ficará multiplicada pelo mesmo número. Então, se eu afirmar para vocês que y e x são grandezas diretamente proporcionais, quando eu multiplicar x por y por 2, x também ficará multiplicado por 2. Se eu multiplicar y por 3, x também vai ficar multiplicado por 3. Isso significa dizer que a razão delas é sempre constante, ok? Então, eu noto que eu posso escrever que y é igual a k vezes x, onde esse k seria exatamente o que eu chamo de constante de proporcionalidade. Se as grandezas, no entanto, elas forem inversamente proporcionais, isso significa dizer que quando uma ficar multiplicada por um número, a outra vai ficar dividida por esse mesmo número. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho y e x. Afirmo para vocês que essas grandezas y e x são inversamente proporcionais. O que é que vai ocorrer agora?
Quando eu multiplicar x por 2, y por 2, x ficará dividido por 2. Quando eu multiplicar y por 3, x ficará dividido por 3. Isso implica dizer que o produto delas é sempre constante. Então, se eu colocar y em função de x, y vai ser igual a k vezes x, onde esse k é exatamente a constante de proporcionalidade. Então, eu gostaria que vocês fizessem análise dessas duas igualdades da seguinte forma. Toda vez que eu tiver uma igualdade e as grandezas estiverem situadas em lados opostos da igualdade, se ambas estão acima, isso significa dizer que elas são diretamente proporcionais. Se elas estão em lados opostos da igualdade, uma acima e outra abaixo, isso quer dizer que as grandezas vão ser inversamente proporcionais. Então, a partir desse momento, vamos fazer as seguintes análises. Eu vou colocar aqui no quadro uma fórmula e a partir, quando eu colocar essa fórmula, eu vou destacar nela algumas grandezas. E eu gostaria que vocês me ajudassem a determinar se as grandezas em questão são diretamente ou inversamente proporcionais. Por exemplo, se eu escrever a seguinte expressão, A é igual a K vezes B vezes C sobre D. Eu destaco as seguintes grandezas, A, B, C e D, e esse K é a constante de proporcionalidade. O que seria a constante? É aquela situação em quando duas grandezas são diretamente, a razão delas é constante. Inversamente, o produto delas vai ser constante. Então esse K representa a razão ou representa o produto que é sempre constante, ou ambos simultaneamente. Por exemplo, eu noto que o A e o B são grandezas que estão em lados opostos da igualdade e ambas acima da igualdade. Então A e B são grandezas diretamente proporcionais. A e C também são grandezas que estão em lados opostos da igualdade e ambas acima. Isso significa dizer que A e C são grandezas diretamente proporcionais. O que isso significa? Que eu posso afirmar que o A é diretamente proporcional a B, ao mesmo tempo que o A é diretamente proporcional a C. Um exercício bem simples. Se eu dobro C, como A é diretamente proporcional a C, A dobra. Se eu triplico B, como A é diretamente proporcional a B, A triplica. Se eu dobrar B e triplicar C, A vai ficar multiplicado por 2 e por 3, ou seja, A ficará multiplicado por 6. No entanto, A e B estão em lados opostos da igualdade, só que um está acima e outro está abaixo. Isso significa dizer que A e D são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando eu multiplicar D por 2, A ficará dividido por 2. Quando eu multiplicar D por 3, A ficará dividido por 3. Então, vamos usar esses artifícios para resolver questões agora relacionadas à regra de 3, tanto simples como composto. Como fazer isso? Observe nessa questão. Ele disse que estudando 3 horas por dia, durante 16 dias, Iago realizou 400 exercícios. Então, vamos perceber quais são as grandezas envolvidas nessa questão, que seria a questão de número 7. Então, estudando 3 horas por dia, então ele está estudando 3 horas por dia. Beleza, vamos colocar aqui 3 horas por dia. Durante 16 dias. Então, o número de dias que ele faz isso são 16 horas por dia. Ele disse que o Iago realizou 400 exercícios. Então, números de exercícios realizados pelo Iago foram 400 exercícios. Beleza. Aí ele pergunta, quanto tempo seria necessário para que ele realizasse 500 exercícios estudando 4 horas por dia? Então, o Iago agora vai realizar 500 exercícios estudando agora 4 horas por dia. Ele quer saber quantos dias ele leva. Então, vou até, ao invés de representar por X, eu vou chamar isso aqui de D. D de quê? D de dias. Tá bom? Então, da mesma forma, eu vou representar as horas pela grandeza, pela letra H,
Assim como os exercícios são as questões, eu vou representar pela letra Q de questões, ok? Perceba que a grandeza que eu tenho como objetivo encontrar é a grandeza dias. Então, qual é a análise que devemos fazer? Se eu quero encontrar essa grandeza, o que eu vou fazer? Vou colocar a minha expressão. Quando é que a grandeza vai aparecer em cima como dias? Só se as grandezas forem diretamente proporcionais. Eu penso que quanto mais horas ele estudar por dia, menos dias ele vai precisar para resolver a mesma quantidade de questões. De novo, quanto mais horas ele estuda por dia, menos dias ele vai precisar para resolver a mesma quantidade de questões. Quer dizer que horas e dias são grandezas inversamente proporcionais. Então, hora não pode aparecer aqui em cima, hora vai aparecer aqui embaixo. Vamos comparar agora dias e exercícios. Quanto mais exercícios ele tem para resolver, mais dias ele vai levar para resolver esse exercício. Quer dizer que dias e questões são grandezas diretamente proporcionais. Então as questões vão aparecer aqui em cima. Se duas grandezas são diretamente proporcionais, elas aparecem em lados opostos à igualdade e ambas acima da igualdade. O que está faltando para equilibrar a forma? A constante de proporcionalidade, que é exatamente a constante que representa o produto, que é sempre constante, ou a razão, que é sempre constante. Então, vamos colocar aqui a constante de proporcionalidade. Professor, qual é o nosso objetivo? É encontrar o valor dessa constante. Porque se eu encontrar o valor dessa constante, é como se eu encontrasse a expressão que relacionasse dias, horas e quantidade de questões. Como fazer isso? Simples. A questão diz que o cara estudando 3 horas por dia, ele, durante 16 dias, resolve 400 questões. Então, simples. Onde tem dias, eu vou colocar 16, ok? Eu sei que estudando 16 dias, ele consegue resolver 400 questões, admitindo que ele estuda 3 horas por dia. Pronto. Então, a partir desse momento, eu posso dizer que a constante é igual a 16 vezes 3 sobre 400. Professor, vou fazer essa conta? Não precisa. Vou já mostrar para vocês que boa parte desses valores, eles serão simplificados. Então, não há necessidade. Então, vamos fazer o seguinte. A partir desse momento que eu achei a constante, a minha expressão ficou dias é igual a constante. Quem é essa constante, meninos? É 16 vezes 3 sobre 400. Vezes Q. Quem é Q? Q de questões, quantidade de questões. H de horas que ele estuda por dia. Nesse problema, eu já estou na segunda etapa do problema. Na segunda etapa do problema, eu quero achar os dias. Ótimo, eu quero achar os dias. Então, aqui eu tenho os números 16 vezes 3 sobre 400. Para achar os dias, eu vou precisar da quantidade de questões e da quantidade de horas que ele estuda por dia. A quantidade de questões são 500. Então, vamos botar aqui 500. A quantidade de horas que ele estuda por dia, 4. Então, vamos botar aqui 4. A partir desse momento, começa o nosso festival de cancelamentos. Então, eu vou cancelar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Quanto é 4 vezes 4? 4 vezes 4 é 16, cancelei. Então, só ficou 3 e 5. 3 vezes 5, 15 dias. Então, eu sei que se ele vai conseguir fazer essas 500 questões estudando 4 horas por dia durante 15 dias. Resolvemos uma questão de regra de 3 de uma maneira não convencional que vocês não estão acostumados. E vocês me perguntam, professor, por que fazer dessa forma? Eu vou responder, isso é o primeiro passo para responder questões de regra de 3 simples ou composta quase mentalmente. Não perca a nossa próxima resolução. Tchau, pessoal. Olá, pessoal. Eu falei na nossa última aula que podemos resolver questões de regra de 3 de uma forma prática e objetiva. Antes, vamos recordar alguns detalhes. Por exemplo, quando é que eu posso afirmar para vocês e garantir que duas grandezas elas são diretamente proporcionais? Por exemplo, eu afirmo para vocês que y é diretamente proporcional a x. Isso significa dizer que se x ficar multiplicado por um número, o y ficará multiplicado pelo mesmo número. Multipliquei x por 3, y ficará multiplicado por 3. Multipliquei x por 5, y ficará multiplicado por 5. Então, toda vez que eu pego x e multiplico por uma constante,
Isso implica em afirmar que o y ficará multiplicado pela mesma constante. No entanto, se elas são inversamente proporcionais. Agora eu tenho uma situação em que as grandezas são inversamente proporcionais. Se y ele é inversamente proporcional a x, quando eu pegar x e multiplicar por um número, o y ficará dividido por esse número. Por exemplo, se eu multipliquei x por 3, y fica dividido por 3. Se eu multipliquei x por uma constante, o y ficará dividido por essa constante. Lembre-se que dividir y pela constante é equivalente a multiplicar y pelo inverso da constante. Então, eu gostaria que vocês pensassem da seguinte forma. Se duas grandezas x e y são inversamente proporcionais, se eu multiplicar x por 2, y ficará multiplicado por 1 meio. Se eu multiplicar x por 5, y ficará multiplicado por 1/5. E assim sucessivamente. Nessas circunstâncias, vamos ver o que isso pode acarretar. Eu gostaria que antes de passar para o próximo passo, que seria resolver as questões, eu queria chamar a atenção de um pequeno detalhe. Eu não sei porquê, quando eu pergunto às pessoas qual o número que eu devo multiplicar 30 para achar 60, elas respondem muito rápido 2. Mas na hora que eu pergunto qual é o número que eu devo multiplicar 3 para achar 7, elas sentem uma certa dificuldade. E eu gostaria que vocês analisassem que o procedimento é o mesmo. Para achar o número que eu devo multiplicar 30 para achar 60, basta pegar o valor final, que é 60, e dividir pelo valor inicial, que é 30, achando que número 2. Então, para achar o número que eu devo multiplicar 3 para achar 7, eu continuo pegando o valor final 7 e dividindo pelo valor inicial 3, 7 sobre 3, ok? Então, feito essas observações, vamos resolver a questão resolvida na última aula. Eu disse o seguinte: estudando 3 horas por dia, durante 16 dias, Iago realizou 400 exercícios. Então vamos lá. Ele estudando 3 horas por dia, durante 16 dias, ele resolveu 400 questões. Então essa é a situação inicial proposta na questão. Continuando a leitura. Quanto tempo seria necessário para que ele realizasse 500 exercícios estudando 4 horas por dia? Então, temos uma situação que eu vou denominar de situação final. Ele agora irá estudar 4 horas por dia. Eu quero saber quantos dias ele leva para resolver 500 questões. Professor, o que você vai fazer? Exatamente o que eu ensinei, acabei de ensinar para vocês. Por exemplo, a grandeza que eu quero achar, dias. Então, essa grandeza, ela deve ser comparada com as demais grandezas envolvidas na questão. Ou seja, eu devo comparar dias com horas e devo comparar dias com questões. Então, sempre a grandeza que eu quero achar, devo comparar com as demais grandezas. O que eu quero dizer com comparar? Determinar se com as demais grandezas ela tem um comportamento diretamente proporcional ou um comportamento inversamente proporcional. Vamos analisar. Eu vou comparar dias com horas. Quando eu comparo dias com horas, eu admito que a outra grandeza fica constante. Tipo assim, quanto mais horas o cara estudar por dia para resolver a mesma quantidade de questões, ele vai levar mais ou menos dias. Entenderam? Eu fiz uma aumentar, admiti que a outra fica o quê? Constante. Então, eu fiz as horas aumentar e admiti que essa quantidade de questões fica constante. Então, vamos pensar comigo. Quanto mais horas o cara estuda por dia, está estudando mais horas. E sempre resolvendo, por exemplo, 10 questões. Então, quanto mais horas ele estuda por dia, menos dia ele vai levar para resolver as 10 questões. Então, horas e dias são grandezas inversamente proporcionais. E o aluno pergunta, e daí? E daí que se eu multiplicar horas por um valor, dias vai ficar multiplicado pelo inverso desse valor. Vamos continuar. Vou comparar dias e questões. Quando eu comparar dias e questões, eu vou admitir que ele sempre estuda a mesma quantidade de horas por dia. Então vamos pensar comigo. Quanto mais questões ele tem para resolver, mais ou menos dias ele leva para resolver essas questões. Evidentemente, mais dias. Então, dias e questões
são grandezas diretamente proporcionais. Isso quer dizer que se eu multiplicar as questões por um número, dias ficará multiplicado pelo mesmo número. Professor, o que isso adianta? Cara, a questão está praticamente resolvida. Perceba que a quantidade de dias inicial era 16. Ou seja, eu estava inicialmente com 16 e fui para essa situação que eu estou chamando de situação final. Por exemplo, as horas saíram de 3 para 4. Qual é o número que eu devo multiplicar 3 para achar 4? Basta pegar o valor final, que é 4, dividir pelo valor inicial, que é 3. 4 terços. Professor, então se eu multipliquei as horas por 4 terços, os dias eu também vou multiplicar por 4 terços? Vai depender se as grandezas são diretamente ou inversamente. Perceba que dias e horas são grandezas o quê? Inversamente. Se eu multipliquei horas por 4 terços, os dias vão ficar multiplicados pelo inverso daquele valor. Ou seja, vão ficar multiplicados por 3 quartos. Vamos ver agora a outra grandeza envolvida. Questões. Eu saí de 4 cifras, questões, para 500. Qual é o número que eu tenho que multiplicar 400 para achar 500? Basta pegar o valor final, que é 500, e dividir pelo valor inicial, que é 400. Cancelando esses dois zeros, eu achei exatamente 5 quartos. Professor, então como dias e questões são grandezas diretamente proporcionais, se eu multiplicar as questões por 5 quartos, os dias também vão ficar multiplicados por 5 quartos. Olha como isso é fácil. O número 16 ele foi multiplicado sucessivamente por 3 quartos e 5 quartos. 4 vezes 4, 16, cancelei. 3 vezes 5, 15 dias levou isso. Então, essa resolução, essa maneira prática e objetiva de resolver uma questão de regra de 3 é muito massa. Tchau para vocês. Olá, pessoal. Questão de número 8. De cada 10 brasileiros, apenas 4 são capazes de arcar com uma despesa inesperada equivalente ao seu ganho mensal, sem fazer um empréstimo ou pedir dinheiro a amigos ou parentes. Essa é uma das conclusões da pesquisa Preparo do Brasileiro para o Futuro e Imprevistos, feita pelo Banco Central, pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Segundo o texto acima, de cada 200 brasileiros, quantos são capazes de arcar com uma despesa inesperada equivalente ao seu ganho mensal sem fazer empréstimos? Pessoal, é o seguinte, de acordo com a pesquisa, ele disse que o número de brasileiros, a cada 10 brasileiros, apenas 4 eram capazes de arcar com alguma despesa inesperada. Isso foi o resultado da pesquisa. E ele diz, se baseando no resultado da pesquisa, ele pergunta, a cada 200 brasileiros, admitindo que a proporção vai ser mantida, quantos são capazes de arcar com uma despesa inesperada? Claro que ele está admitindo que a proporção ela é mantida. Por exemplo, para ir de 10 para 200, devemos multiplicar por 20. Se a proporção é mantida, para ir de 4 para x, também vou multiplicar por 20. Então, o valor que eu vou encontrar para x é 4 vezes 20, 80. Isso significa dizer que a cada 200 brasileiros, 80 são capazes de arcar com alguma despesa inesperada. Ok? Vamos para a próxima questão, a 9ª. A questão número 9, ela diz exatamente o seguinte. Um restaurante faz uma promoção com a seguinte regra a seus clientes fidelizados. Consuma 10 almoços e ganha 1 por nossa conta. Desse modo, um cliente que almoçar 10 vezes e ganhar o almoço por conta do restaurante, ganhará um desconto cujo valor é aproximadamente equivalente a... Pessoal, é o seguinte, esse tipo de promoção, ele às vezes causa confusão na cabeça das pessoas. O que a pessoa tem que ver? Primeiro, para ela ganhar um almoço, ela tem que pagar 10 vezes. Então ela paga 10 almoços para poder ganhar um. Na realidade, ela almoça 11 vezes
e ganha 1. Então, as pessoas confundem. Ela acha que a pessoa ela vai almoçar 10 vezes e dentre esses 10, ela não paga. Não, ela almoça 11 e dentre esses 11, ela não paga. Então o que eu vou fazer? Vamos imaginar o seguinte, número de almoços. Vamos supor que a pessoa vai ter que almoçar quantas vezes? 11. Almoçar 11 vezes, ela vai ganhar exatamente um almoço. Ele quer saber, isso corresponde a que porcentagem de desconto. Então, na realidade, quando ele pergunta que porcentagem de desconto, é como se ele quisesse saber o seguinte, quantos almoços ela ganha a cada 100. Só isso. Isso é a porcentagem. É um valor tomado, cuja referência é o número 100. Então, o valor de x, que eu posso garantir para vocês, é que x é igual a 100 sobre 11. Então, simplesmente eu vou pegar 100 e vou dividir por 11. 11 cabe quantas vezes dentro de 100? 9. 9 vezes 11, 99. Para 100, 1. Não tem nada para baixar, baixo 0. Quando eu não tenho nada para baixar, coloco uma vírgula. Toda vez que eu baixar o número, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Quantas vezes o divisor cabe dentro do novo dividendo? Quantas vezes 11 cabe dentro de 10? 0 vezes. 0 vezes 11, 0, subtrai de novo, dá 10. De novo, fiz essa conta, tenho que baixar o número. Não tenho que baixar, baixo 100. Para cada número baixado, tem que aparecer um número que eu tenho que responder aqui pergunta. Quantas vezes 11 cabe dentro de 100? 11 cabe 9 vezes dentro de 100. 9 vezes 11, 99. Para 100, 1. E continua o processo. Então eu noto que isso é aproximadamente 9,09%. Também posso dizer que isso é aproximadamente 9,1%. O que está exatamente na alternativa B de bola. A questão 10. A questão 10, antes de iniciarmos a resolução da questão 10, eu gostaria de ter uma conversa aqui com vocês sobre divisão proporcional. Tanto a divisão diretamente, como a divisão inversamente. Muito bem, vamos só recordar. Vocês estão lembrados que em aulas anteriores eu mostrei para vocês quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais e quando é que duas grandezas são inversamente proporcionais. Eu disse na ocasião que duas grandezas elas são diretamente proporcionais quando a razão é constante. E duas grandezas vão ser inversamente proporcionais quando o produto delas for constante. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu coloque aqui no quadro o número 180. E tenho interesse em dividir esse número em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Beleza? Geralmente, quando eu pergunto ao aluno em quantas partes eu estou dividindo 180, ele adora responder que são 3 partes. Na realidade, não. Na realidade, eu estou dividindo 180 em 2 mais 3, 5, mais 5, 10 partes. Dessas 10 partes, o x está ficando com 2, o y está ficando com 3 e o z está ficando com 5. Então, na realidade, eu estou pegando o número 180 e estou dividindo ele ao todo em quantas partes? Em 10. Então, cada uma dessas 10 partes vale 18. E eu estou dizendo que dessas 10 partes, onde cada uma vale 18, o x está ficando com 2. Então, o x está ficando com 2 vezes 18, que é 36. O y está ficando com 3 dessas 10 partes. Então, o y está ficando com 3 vezes 18. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 8, 24. 54. Enquanto que o z está ficando com 5 dessas 10 partes. Ou seja, como cada uma dessas 10 partes vale 10, o z está ficando com 5, ou vale 18, o z está ficando com 5 vezes 18, que é 90. Então, o nosso problema está resolvido. O que eu gostaria era de chamar a atenção de vocês para um pequeno detalhe. Vamos supor que eu divida o número 180 em partes proporcionais aos seguintes números. Olha o que é que eu vou fazer agora. Antes eu tinha dividido 180 em partes proporcionais a 2, 3 e 5. Eu vou pegar cada um desses valores e vou multiplicar
por uma mesma constante. Vamos fazer uma coisa. Vamos pegar cada um deles e dobrar. Qual o dobro de 2? Coloca aqui 4. Qual o dobro de 3? Coloca aqui 6. Qual o dobro de 5? 10. A pergunta que eu vou fazer a vocês é se vocês acham que os valores que eu vou encontrar para x, y e z, se eles continuam os mesmos ou se vai se alterar. Boa parte dos alunos acha que vai ter uma alteração. Na realidade não vai. Mas professor, você antes estava dividindo 180 em partes proporcionais a 2, 3 e 5. Você estava dividindo 180 em 10 partes. Eu digo, concordo. O aluno tem que perceber que agora eu estou dividindo 180 em 4 mais 6, 10 mais 10 em 20 partes. Olha, se eu estou dividindo agora 180 em 20 partes, evidentemente, professor, o resultado vai ser alterado. Eu digo, não vai por um motivo. Antes eu estava dividindo 180 em 10 partes. Dessas 10 partes, o x estava ficando com 2. Eu estou dividindo agora 180 em 20 partes. Só que dessas 20 partes, o x está ficando com 4. Ou seja, proporcionalmente, não houve alteração. Ou seja, se o x está ficando com 4 dessas 20 partes, o valor que cabe a x é 4 vezes 9, 36. Olha o resultado, 36 antes, 36 depois. Não provocou nenhuma alteração. O y dessas 20 partes, ele está ficando com 6. Como cada uma dessas 20 vale 9, o y está ficando com 6 vezes 9, que dá 54. Note que o y continua sendo 54. O z dessas 20 partes está ficando com 10. Então, como cada uma das 20 partes vale 9, o z está ficando com 10 vezes 9, que é 90. Note que o z continua sendo 90. Então, de agora em diante, eu vou tirar proveito disso. Aí o aluno me pergunta, em quais circunstâncias você vai tirar esse proveito? Vou mostrar para vocês. Vamos fazer o seguinte, quando a gente tem um problema de divisão proporcional, em que eu divido o número em partes proporcionais a valores que são frações, o aluno acha complicado. Olha, então se você acha complicado trabalhar com frações, nada mais justo do que transformar essas frações em números inteiros. Por exemplo, vamos fazer uma coisa. Eu quero dividir o número, vamos botar aqui um número, 310. Eu quero dividir esse número em partes proporcionais, diretamente proporcionais, a 1/2, a 1/3 e a 1/5. Toda vez que eu falar dividir em partes proporcionais, fica subentendido que é em partes diretamente proporcionais, tá bom? Quando é direto, eu não sou obrigado a usar a palavra direto. Posso falar só em partes proporcionais, já fica subentendido que é diretamente. Professor, aqui fica ruim, você está dividindo 310 em partes proporcionais a frações. O que você vai fazer? Porque simples. Se eu multiplicar cada um desses valores por uma mesma constante, provei para vocês que o valor que cabe a x, y e z não vão sofrer nenhuma alteração. Então, eu tenho que achar um valor que quando eu multiplicar ele por 1/2, isso se transforma em inteiro. Então, esse valor, que eu vou multiplicar 1/2 para virar inteiro, esse valor tem que ser divisível por 2. Quando eu multiplicar por 1/3, eu quero que vire inteiro, ele tem que ser divisível por 3 e divisível por 5. Resumindo, esse valor tem que ser múltiplo de 2, múltiplo de 3 e múltiplo de 5. Então, eu vou achar um múltiplo comum a esses três números, a 2, 3 e 5. Lembrando que quando eu falo em achar múltiplo comum, geralmente o aluno pensa em MMC. Tudo bem, o MMC é um múltiplo comum, mas o MMC é o menor múltiplo comum. Esse múltiplo comum não é obrigado a ser o MMC, pode ser qualquer múltiplo, independente de ser mínimo ou não, ok? O MMC de 2, de 3 e de 5 dá 30. Lembrando que se eu colocasse 60 não ia ter problema algum. Então o que é que eu vou fazer? Eu estou dividindo 310 em partes diretamente proporcionais a 1/2, 1/3 e 1/5. Vou pegar 1/2 e multiplicar por 30, dá 15. 1/3 multiplicar por 30, dá 10. 1/5 e multiplicar por 30, dá 6. Então o problema de dividir
310 em partes proporcionais a 1/2, 1/3 e 1/5, se transformou em dividir 310 em partes proporcionais a 15, 10 e 6. Lembrando a vocês que nós não estamos dividindo 310 em 3 partes. Nós estamos dividindo 310 em 15 mais 10, 25, mais 6, 31 partes. Então eu estou pegando o número 310 e estou dividindo ele em 31 partes, onde cada uma dessas 31 partes vale 10. Isso significa dizer que dessas 31 partes, o x está ficando com 15. Como cada uma dessas 31 partes vale 10, o x vale 15 vezes 10, que dá 150. O y de cada uma dessas 31 partes, o y está ficando com 10. Como cada uma dessas 31 partes vale 10, o y vai ser 10 vezes 10, que dá 100. O z dessas 31 partes está ficando com 6. Como cada uma dessas 31 partes vale 10, o z vale 6 vezes 10, que dá 60. Então o problema está resolvido. E isso é muito legal, que é possível, usando essa estratégia, facilitar a ponte existente entre uma divisão inversamente e uma divisão diretamente. Vou explicar para vocês. Olha, o que significa dividir um número em partes? O que significa uma divisão diretamente proporcional? Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando a razão delas é constante. Professor, e quando é que duas grandezas são inversamente proporcionais? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto for constante. Então, o que eu acho interessante é, se eu tenho um valor qualquer, não importa, n, e quero dividir ele em partes inversamente proporcionais a A, B e C, então se cada um desses valores é inversamente proporcional a A, B e C, quer dizer que x vezes A é igual a y vezes B, que é igual a z vezes C, ou seja, o produto das grandezas é constante. Mas o que eu acho interessante é que os artifícios matemáticos possibilitam a gente chegar a determinadas conclusões, tipo, x vezes A, na realidade é x, dividido pelo inverso de A. Verdade, você conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. O y vezes B é y dividido pelo inverso de B. Z vezes C, na realidade, é Z dividido pelo inverso de C. E aí o aluno pergunta, e daí? E daí que o que eu tinha produto constante, eu passei a ter uma razão constante. E quando a razão de grandezas é constante, as grandezas passam a ser diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que se x, y e z são inversamente proporcionais a A, B e C, é porque os mesmos x, y e z são diretamente proporcionais aos inversos desses valores, ao inverso de A, ao inverso de B e ao inverso de C. Então eu vi que cada problema de divisão inversamente proporcional é possível transformar em um problema de divisão diretamente proporcional. Isso é muito legal. O aluno diz, professor, mas aqui vai aparecer frações. Mas aprendemos como transformar essas frações em números inteiros. Vamos ver um exemplo. Eu vou dividir o número 370 em partes inversamente proporcionais a 4, 5 e 6. Vimos que todo problema de divisão inversa eu posso transformar num problema de divisão direta. Quer dizer que se x, y e z é inversamente proporcional a 4, 5 e 6, é porque os mesmos x, y e z são diretamente proporcional ao inverso de cada um desses valores. Ou seja, se o x é inverso a 4, é porque o x é direto a 1/4. Se o y está dividido em parte inversamente proporcional a 5, é porque o y é diretamente proporcional a 1/5. Se o z é inversamente proporcional a 6, é porque o z é diretamente proporcional a 1/6. Qual é o inconveniente? O inconveniente é que nesse problema de divisão diretamente proporcional, estamos trabalhando com frações.
Então, seria interessante que a gente transformasse essas frações em números inteiros. E vimos, se eu multiplicar cada um desses valores por um mesmo número, eu não altero o valor que cabe a x, nem a y e nem a z. E esse valor que eu vou multiplicar, ele deve ser múltiplo de 4, de 5 e de 6. Então, eu vou atrás logo do menor múltiplo comum a 4, a 5 e a 6. Lembrando, eu não sou obrigado a ir atrás do menor múltiplo, pode ser qualquer múltiplo, independente dele ser mínimo ou não. O MMC de 4, 5 e 6 é 60. Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou dividindo o número 370 em partes diretamente proporcionais a um quarto, um quinto e um sexto. Vou multiplicar cada uma desses valores por 60. 60 vezes um quarto, 15. 60 vezes um quinto, 12. 60 vezes um sexto, 10. Então, o nosso problema de dividir 370 em partes inversamente proporcionais a 4, 5 e 6 se transformou em dividir 370 em partes diretamente proporcionais 15, 12 e 10. Então, vou fazer uma pergunta a vocês. Eu estou dividindo 370 em quantas partes? 15 mais 12, 27, mais 10, 37. Então, ao todo, 370 está sendo dividido em 37 partes iguais. Isso significa dizer que cada uma dessas partes vale 10. O que ocorreu? X ficou com exatamente 15 dessas 37 partes. Como cada uma delas vale 10, x vai ficar com 15 vezes 10, que é 150. O y ficou com 12 dessas 37 partes. Se o y ficou com 12 dessas 37 partes e cada uma delas vale 10, o y ficou com 12 vezes 10, 120. O z ficou com 10 dessas 37 partes. Isso significa dizer que o z vai ficar com 10 vezes 10, já que cada uma dessas 37 partes vale 10. O z é 100. E é interessante que se realmente somar 150, 120 e 100, o resultado vai dar 370. Para contratar 3 máquinas que farão reparo das vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. Ok. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é R$31 mil. Então, o total de recursos que ele vai utilizar para utilizar os recursos, usar essas máquinas é R$31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso das máquinas cadastradas pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade. Então, uma das empresas, eu vou chamar, vai receber X, a outra empresa recebe Y e a outra empresa recebe Z. O valor que elas vão receber vão ser divididos em partes inversamente proporcionais às idades das máquinas, que são 2, 3 e 5 anos. Ok? Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? A empresa com maior idade de uso é a empresa que tem uma máquina de 5 anos e ela vai receber Z. Então, ele na realidade não está interessado nem em X nem em Y, está interessado apenas em Z. O que vamos fazer? Dividir um problema, realizar um problema de divisão inversamente é equivalente a realizar um problema de divisão diretamente. Como é que você vai fazer essa ponte? Simples. Dividir 31 mil em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5 é a mesma coisa de você dividir 31 mil em partes diretamente proporcionais aos inversos desses valores. Inverso de 2, 1 meio. Inverso de 3, 1 terço. Inverso de 5, 1 quinto. Qual é o inconveniente? O inconveniente, vocês estão trabalhando com frações. Mas vocês já sabem, vão transformar essas frações em números inteiros, multiplicando cada uma delas pelo MMC dos seus denominadores, 2, 3 e 5, que vai dar exatamente 30. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar
cada uma dessas frações e vou multiplicar por 30. 30 vezes 1 meio, 15. 30 vezes 1 terço, 10. 30 vezes 1 quinto, 6. Então, o problema de dividir 31 mil em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5 se transformou em dividir 31 mil em partes diretamente proporcionais 15, 10 e 6. Pergunta, eu estou dividindo 31 mil em 3 partes? Não. Eu estou dividindo 31 mil em 15 mais 10, 25, mais 6, em 31 partes. Então, eu estou pegando o 31 mil e estou dividindo ele em 31 partes. Repetindo, estou dividindo em 15 mais 10, 25, mais 6, 31. Isso significa dizer que cada uma dessas 31 partes vale exatamente 1000. Só isso. Então, como cada uma dessas 31 partes vale 1000, perceba que o Z ficou com exatamente quantas dessas 31 partes? Com 6. Ou seja, se o Z ficou com 6 dessas 31 partes e cada uma delas vale 1000, o Z vai ficar com 6 vezes 1000, que totaliza 6.000 reais. Então a empresa que tem a máquina mais antiga, que é de 5 anos, ela vai receber 6.000 reais, que está exatamente no item B de bola. Voltando já com as nossas próximas questões.